Um salve para quem nos escuta, está começando mais um Maconhômetro Debate, esse projeto do Cannabis Monitor, feito em parceria com a Plataforma Brasileira de Política de Drogas, que tem a proposta de contextualizar e aprofundar temas relevantes envolvendo a maconha, a política de drogas e o antiproibicionismo no Brasil e no mundo. A PBPD é uma rede de organizações, especialistas e ativistas que defendem alternativas à proibição das drogas no Brasil. E você pode conhecer mais sobre ela e suas ações em pbpd.org.br ou no perfil do Instagram, @plataformapbbpd. Eu sou aqui a Mesquita e nesse episódio vamos trocar uma ideia muito importante, atual e até um tanto sinistra, que é a recente ofensiva dos Estados Unidos sob a liderança de Donald Trump de ameaças de intervenção política e até militar em países da América Latina, com o pretexto de combater ao narcotráfico internacional e as organizações criminosas ligadas a este mercado. Pois é, se você acompanhou o noticiário internacional nas últimas semanas, não deve ter passado despercebido por você que Donald Trump anunciou que pretendia usar força total contra o governo de Nicolás Maduro na Venezuela e enviou para o Mar do Caribe uma frota de 8 navios de guerra da Marinha dos Estados Unidos, com a justificativa de combater narcotraficantes venezuelanos. Os Estados Unidos acusam Maduro de ser o chefe de uma organização criminosa chamada Cartel de los Soles, um poderoso grupo que atua no tráfico de drogas da América do Sul para os Estados Unidos, inclusive para desestabilizar a sociedade do país. Nessa linha conspiracionista, Washington colocou uma recompensa de 50 milhões de dólares para qualquer informação que ajude a prender Maduro. Até o momento já foram publicizados 3 ataques mortais contra supostas embarcações ligadas a cartéis e o presidente dos Estados Unidos tem feito pressão política, inclusive no Brasil, para classificar cartéis e organizações criminosas ligadas ao tráfico de drogas como organizações terroristas. A medida justificaria incursões militares não autorizadas, intervenções políticas em países não alinhados ideologicamente e economicamente com os Estados Unidos, além de um apoio político-econômico a grupos políticos locais defensores dos interesses de Trump. Nicolás Maduro, por sua vez, acusa os Estados Unidos de tentar interferir em governos da América Latina em uma operação disfarçada de luta contra o narcotráfico. Nas últimas semanas, ele convocou milhares de reservistas, milicianos e jovens alistados para treinamento e iniciou exercícios militares no país. Ele afirma que o país está sofrendo agressão por parte do governo Trump. A escalada das agressões e ameaças gera mais uma tensão entre as muitas geradas por Trump no mundo, desde que assumiu o poder da maior potência econômica e militar do planeta pela segunda vez. Brasil, Colômbia e México são países latino-americanos que também vêm sofrendo com as ameaças de Trump, em que o tema do combate às drogas é usado como justificativa para a imposição de tarifas ou desqualificação em instâncias internacionais. No caso brasileiro, ainda mais grave, Trump intervém economicamente através de tarifas para influenciar decisões políticas e jurídicas já conhecidas pelo nosso público, né? O tema é muito complexo e daria para ficar 1 hora aqui só introduzindo e contextualizando o assunto. Mas para entrar mais a fundo nessa discussão pesada, eu recebo aqui no Maconhômetro hoje, com muita satisfação, os especialistas. Joana das Flores, que é graduada, mestre e doutora em Serviço Social pela PUC do Rio Grande do Sul e professora de graduação e pós-graduação em Serviço Social na Unifesp. Ela pesquisa as redes, fluxos, rotas, condições de trabalho e conflitos geopolíticos desencadeados pelo mercado global de cocaína e atuação estratégica, porém periférica e dependente da América do Sul no setor de produção e exportação para a Europa, Ásia e África. Também recebo o Leonardo Pinho, que é vice-presidente da Associação Brasileira de Saúde Mental, a Abrasme, e é consultor ad hoc da Comissão de Drogas e Saúde Mental do Conselho Nacional de Direitos Humanos, o CNDH. Ele foi diretor do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania e do Governo de Transição. E o Tiago Rodrigues, que é cientista político, professor no Instituto de Estudos Estratégicos da Universidade Federal Fluminense, a UFF, pesquisador no Núcleo Interdisciplinar de Estudos sobre Marx e os Marxismos e no Grupo de Estudos dos Novos Ilegalismos, ambos da UFF. Ele é membro do Grupo de Especialistas do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e também secretário de formação do PCdoB Niterói. Oi, Joana, Léo, Thiago, sejam muito bem-vindos ao Maconhômetro. É um prazer receber vocês aqui. Oi, Kia, pessoal que nos ouve.
né? Léo, Joana, um prazer estar aqui de novo com vocês. É um prazer também estar aqui com vocês. Obrigado, Kia, obrigado, Cannabis Monitor, por essa oportunidade de estar com pessoas, enfim, que têm tanto conhecimento para a gente fazer essa troca aqui. Olá, Kia, todas e todos que nos escutam aqui. Um prazer estar aqui com vocês. Bom, pessoal, vocês viram a bio dessa galera, né? Alguma coisa que a gente vai ter e é embasado. Bom, para começar nossa discussão, eu queria que a gente desse uma contextualizada histórica mais básica, né, aos nossos ouvintes sobre as ameaças de intervenção política e militar em países latino-americanos por parte do atual governo dos Estados Unidos. Sobre o tal combate ao narcotráfico, né? Esse tipo de ameaça. Foi tanta coisa acontecendo, tarifa, Eduardo Bolsonaro fazendo lobby, que eu acho que tem uma galera que nem conseguiu ver esses outros ataques ganhando força no cenário internacional. Queria conhecer a perspectiva inicial de vocês, né, Joana, Léo, Thiago, e entender o tamanho do perigo que está acontecendo bem pertinho da gente, né? O tamanho que vocês fazem a leitura aí de cada um. Bom, posso começar aqui, né? Esse tema de intervenção dos Estados Unidos na América Latina é o tema mais antigo que me mobiliza, né? Assim, foi a primeira coisa que eu investiguei nessa temática de narcotráfico, política de drogas, etc. Não é nova essa forma de intervenção, vem pelo menos desde os anos 70, né? Tem a ver com a chamada guerra às drogas, né? Que é esse nome genérico que se dá a uma série de políticas domésticas nos países das Américas, para a gente falar aqui das Américas, né, mas que também tem uma dimensão geopolítica. E essa dimensão geopolítica foi construída a partir dos anos 70 e segue sendo, né, mais ou menos a mesma coisa, ou seja, orientada pelo argumento de que os países da América Latina, né, ou na América Latina, são países produtores de drogas ilícitas, consumidas nos Estados Unidos, e os Estados Unidos se colocam numa posição de vítimas, né, dessa dinâmica, né, e não de instigadores, digamos, do grande mercado ilegal global, né, de drogas ilegais, e acusam, né, os países da região e organizações baseadas nesses países de serem agressoras, né, dos Estados Unidos, da população estadunidense. E essa posição de vítima que justifica, do ponto de vista discursivo, retórico, as medidas repressivas tomadas contra os países, né, que vão desde medidas no campo, por exemplo, das sanções econômicas, das pressões diplomáticas, etc., até pressões e intervenções no campo militar mesmo, né, que já tiveram em alguns momentos mais aquecidas, nos anos 80, etc., em outras épocas mais sutis, utilizando os próprios governos da região como os braços armados para fazer essa política acontecer, né? Então, Colômbia, México, Peru, Bolívia, o próprio Brasil, que tem particularidades com relação a isso, e agora o governo Trump parece reativar essa face mais aquecida, mais explícita, né, de ameaçar a intervenção direta com militares dos Estados Unidos, né, atuando na região, e que tem a ver, que você falou, é uma época que está acontecendo tanta coisa, né, tarifaço, etc. E assim, um pouco a leitura que eu faço, né, é que justamente esse novo afã repressivo que levanta a questão do narcotráfico tem justamente a ver com esse processo de desafio à hegemonia dos Estados Unidos na região. Né? Eu acredito que nunca os Estados Unidos estiveram tão ameaçados quanto agora. E falo isso, inclusive, incluindo o período da Guerra Fria. Né? Porque durante a Guerra Fria, claro, a construção do discurso era da ameaça soviética e Cuba, etc. Mas na prática, né, quer dizer, a União Soviética nunca foi uma ameaça militar presente, de fato, na América Latina, e muito menos econômico-comercial. Né? E agora a China, né, a presença da China na região é de uma tal magnitude que pela primeira vez os Estados Unidos estão perdendo efetivamente o seu espaço, né, de influência econômica, comercial e política na região. Né? E quando países, as economias mais importantes da região, que são o México e o Brasil, peitam os Estados Unidos e estão se dando bem na reação ao tarifaço, por exemplo,
Então, uma coisa não está descolada da outra. Eu acredito que é até um certo traço de desespero por parte dos Estados Unidos, né, de projetar, ou tentar projetar novamente uma coisa muito mais pouco sutil, digamos, que é uma presença militar na região para fazer uma pressão. Na Venezuela, como você bem mencionou, e agora, na semana passada, descertificando a Colômbia, o que significa esse processo de certificação, que é uma coisa inventada nos anos 80 pelos Estados Unidos, que é uma espécie de selo que todo ano o governo americano diz se o país colabora ou não colabora com a política antidrogas tal qual os Estados Unidos acreditam que deva ser feita. Então, quando os Estados Unidos descertificam, né, eles dizem o seguinte, tal país não cumpriu a agenda que eu gostaria que cumprisse. E isso pode ter efeitos, por exemplo, em sanções econômicas, no corte de ajudas financeiras, militares e outras coisas mais. É um instrumento de pressão econômica e diplomática dos Estados Unidos. Então, é nesse contexto mesmo de pressão que eu acredito que essa atual investida dos Estados Unidos antidrogas, digamos assim, entre aspas, né, está colocada. Porque nunca se tratou, como a gente vai conversar hoje aqui, de ser antidrogas, né? Quer dizer, o fato é que isso, o mercado de drogas ilegais, principalmente da cocaína em direção aos Estados Unidos, só cresceu nesses últimos 40 anos, quando mais os Estados Unidos pressionavam, digamos, em termos militares. Não, Kia, eu acho que queria, na verdade, concordar, né, e acho que diversos elementos que o Thiago colocou, mas eu queria também salientar na verdade, um aspecto importante, né? Essa posição norte-americana, inclusive, ela foi anunciada na 68ª reunião da Comissão de Drogas da ONU. Inclusive, a gente tem uma entrevista, né, e um debate aqui no Cannabis Monitor também, inclusive vários textos. A gente esteve em Viena. E, Thiago, em Viena foi quando o Trump, e esse segundo mandato do Trump, anuncia a recolocação da guerra às drogas na centralidade da geopolítica, mas também de uma certa geoeconomia, né? Que era ali ele anunciava também a utilização da guerra às drogas para justificação das tarifas. Então, na 68ª reunião da CND, lá em Viena, na ONU, há uma ruptura, né, da tradição, de uma certa cultura que havia, da construção de consensos e do respeito ao multilateralismo. Então, ali também foi um prenúncio desse conjunto de medidas que o segundo governo Trump faz, e ali também se produz algo interessante. Os Estados Unidos ficou apenas com a Argentina a seu lado. E eu quero salientar isso porque diversos países sobre o tema de drogas que não tinham uma posição progressista, vamos dizer assim, se alinharam com as posições do Brasil, da Colômbia, de setores ali da União Europeia que tinham uma posição a favor da redução de danos, de uma política, inclusive, de revisitar a política internacional de drogas, que foi marcada pelo proibicionismo, pela guerra às drogas como hegemônica a nível mundial. Esses países se alinharam com essa posição antiproibicionista da redução de danos como forma também de manifestar uma contrariedade a essa posição de ruptura do multilateralismo pelos Estados Unidos e demonstrou ali um isolamento americano. E todas as votações foram aprovadas 5 resoluções muito importantes que sinalizam para a construção de uma nova política de drogas e aí o isolamento dos Estados Unidos e da Argentina. Então eu quero salientar isso, porque a gente debateu aqui no Cannabis Monitor também a importância da 68ª reunião da CND, porque também colocou um aspecto que o Thiago destacou aqui, que os Estados Unidos vivem um momento muito importante de questionamento da sua hegemonia no cenário internacional, nas relações exteriores, e essas posições do Trump revelam não uma força nas relações internacionais, mas um cenário de fragilidade e desespero dos Estados Unidos diante
do multilateralismo e desse novo cenário da geopolítica que não está mais vinculado a um tipo de hegemonia em que os Estados Unidos estava acostumado nas relações internacionais, que inclusive, mesmo durante a Guerra Fria, ele exercia essa hegemonia no bloco ocidental, vamos chamar assim, e esse questionamento, inclusive no bloco, vamos dizer, no Ocidente, está sendo questionado. Então, essas posições dos Estados Unidos, né, essa recolocação da guerra às drogas como narrativa central da sua ofensiva geopolítica e geoeconômica, para mim, mostram fragilidade e desespero diante da crise da hegemonia internacional americana. E, por fim, nesse primeiro bloco aqui de comentários, eu queria salientar um outro aspecto importante também. Que a gente, obviamente, está vendo esse deslocamento de forças militares norte-americanas e usando a Venezuela como espantalho, né, nessa discussão, mas nós precisamos salientar também que ele começa uma ofensiva diplomática e institucional contra o governo colombiano, né? Nós estamos assistindo no Brasil também a utilização de mecanismos como tarifas, sanções contra o Brasil, também numa lógica de intervenção à soberania nacional. Então, os Estados Unidos está, na verdade, utilizando a narrativa da guerra às drogas para justificar esses aspectos. Basta ver que o primeiro bloco de tarifas contra o Canadá, por exemplo, e o México, muito do discurso foi em torno dos opioides. Então, assim, como a guerra às drogas volta na centralidade, mas como narrativa para esconder, na verdade, para tentar encobrir ou criar um discurso, na verdade, contra o ataque ao multilateralismo nos organismos internacionais e, por outro lado, um ataque às soberanias nacionais de diversos países da nossa região. Maravilha esse debate, na verdade, muito honrada em estar aqui escutando os companheiros. Eu vou nessa linha também, né, de análise em relação a que geopoliticamente tanto o Léo quanto o Tiago, né, já abordaram em termos do papel estratégico que tem, né, a América Latina, mais especificamente os países produtores, dentro do mercado global de drogas, né, e como que os Estados Unidos vêm tomando, de certa forma, uma nova frente em relação à dinâmica desse mercado. Eu vou falar muito de um lugar específico, né, de uma produção específica que é a produção de cocaína, então eu me debruço, né, já há algum tempo nessa linha de investigação na produção de cocaína nos países produtores da América Latina, o papel, né, estratégico que o Brasil tem, logístico em exportação dessa mercadoria para o contexto europeu, mas não só, também asiático e continente africano, né? Então na verdade o Brasil tem uma conexão com todos os outros continentes, e na minha avaliação, essa nova intervenção, né, que o Trump vem desencadeando, está também numa disputa de rotas marítimas, né? A gente não pode esquecer que essa disputa ela está no mesmo viés, por exemplo, quando a gente vê a intenção dos Estados Unidos em relação à Groenlândia. Então, na minha avaliação, nos estudos que eu venho, né, de certa forma, fazendo nos últimos anos, é muito mais uma estratégia de dominação marítima. Se a gente olhar o desenvolvimento das rotas marítimas e o que hoje do ponto de vista do capitalismo global e da forma como esse capitalismo, da forma como ele vai se desdobrar em termos de mercado, a gente está observando disputas geopolíticas em torno de rotas marítimas. Então, a intervenção de Trump em relação à Venezuela é muito mais pelo papel estratégico, logístico, marítimo que essa região compreende. Então, ele entra com falso argumento, da mesma lógica que foi no período ditatorial, né, indo àquele país, aquela soberania que vai ter uma posição ideológica distinta. Então, a Venezuela, ela vem como aquela ideia, né, da caça ao comunismo, de novamente refazer essa retórica, né, do bloco do capitalismo contra o bloco do comunismo. Então, vem um pouco nessa lógica, mas, por outro lado, né, o que se revela nessa pseudo-concreticidade é muito mais uma
lógica mais estratégica de tomada de rota marítima. Por que eu falo isso? Porque quando a gente observa por onde sai a maior produção de coca do Peru, da Colômbia e da Bolívia, que são os maiores produtores globais, e aí quando a gente fala dos maiores produtores globais, a gente está falando que 70% dessa produção está concentrada na Colômbia, e a Colômbia hoje já com uma posição muito mais aberta no sentido da regulamentação, descriminalização e regularização do mercado de cocaína, né, já inclinado a um debate nesse horizonte, a gente vai observar que isso tem uma relação estratégica de tomada pela Venezuela, porque a Venezuela é o país de entreposto. Quando a gente fala país de entreposto, a gente fala qual é o país que concentra esse fluxo desse mercado. Então, o Brasil ele é estratégico na área portuária, na costa portuária. Então, a gente vai olhar desde a região norte até a região sul do Brasil, com portos específicos. Então, na região norte a gente tem Tabatinga, na região nordeste a gente tem, por exemplo, Natal, na região sudeste a gente tem o Porto de Santos, mas também, né, aqui concentrado no Rio de Janeiro, algumas áreas mais específicas, e na região sul a gente vai ter, por exemplo, o Porto de Rio Grande. Então, quando a gente olha essa área portuária, toda essa área portuária ela é uma área demandada por essa, digamos assim, por essas rotas que são a que a gente chama de rota costeira. Então, essa intervenção via Venezuela inclusive porque esse canal de chegada ao Brasil perpassa pela Venezuela. Então, quando a gente olha a maior produção, são desses países que produzem historicamente, né? E, ao mesmo tempo, qual é o lugar de entreposto dessa concentração de mercadoria, no caso da cocaína, tá? A gente observa ali o papel estratégico da Venezuela, e não só no sentido de entreposto, mas também de força de trabalho. Esse é um outro desdobramento também da pesquisa, porque eu venho já desde 2020 fazendo pesquisa de campo nas unidades prisionais no estado de São Paulo, mas fora também do estado de São Paulo, com pessoas brasileiras e estrangeiras presas na tipificação da lei de drogas, né? Então, dentro disso, a gente tem 4 subgrupos, né? Os grupos que têm algum nível de envolvimento com organização criminosa, que é um grupo muito pequeno, o grupo que a gente chama de varejista, que é esse que não tem um envolvimento direto, mas trabalha, está ali numa condição tanto de varejista quanto carregador, que faz esse fluxo de carregamento de drogas. Os usuários, as pessoas que são usuárias e são presas por um conjunto de discriminações interseccionais, então é o contexto que vive, a forma que usa a substância, a relação com o território, se tem antecedentes, e os forjados, né, são as pessoas que alegam inocência, mas por terem antecedentes estão ali porque na hora da abordagem policial retoma ali o antecedente criminal. Então, escutando essas pessoas brasileiras e estrangeiras, a gente observa também dentro desse percurso, digamos assim, do mercado de drogas, o papel que a Venezuela cumpre quando a grande massa, por exemplo, que a gente observa, né, em termos de entrevista de quem é do país, quem é da região, né, da América Latina, a gente tem um grupo de dos venezuelanos, e aí eles alegam isso, né, como que esses conflitos internos, também no contexto da Venezuela, implica ali, porventura, né, uma perda de renda, questões socioeconômicas, questões geopolíticas, então isso também vai colocar essas pessoas, de certa forma, num contexto mais vulnerável a assumirem esses postos de carregadores e carregadoras de drogas. Então, dentro dessa dinâmica que a gente pode observar do avanço dos Estados Unidos em relação à Venezuela, na minha avaliação, isso é um pretexto, na verdade, de ingresso para um desdobramento maior em relação aos países que têm um papel muito mais estratégico nesse mercado global. Vale lembrar que quando o Tiago retoma ali, né, o período da guerra às drogas nos anos 70, a cocaína não tinha ainda essa dimensão, ela passa a ter justamente nesse período na Colômbia, a Colômbia passa a ser protagônica nesse processo produtivo, mas até então essa produção ela estava concentrada em Java, né, ela estava na região muito específica, dominada pelos Estados Unidos. Então, quando a gente observa, quando eu falo da pseudo-concreto, naquilo que revela, mas oculta, é o verdadeiro interesse norte-americano em relação à dominação, não só do consumo, porque ele é, né, o maior consumidor, mas é também da produção. E há um medo, na minha avaliação, em relação a isso, pelas mobilizações em relação aos presidentes, como, por exemplo,
Colômbia, mas também do México, e no caso do Brasil, muito mais tímido, mas também, né, nesse diálogo, pensando que é a defesa, né, da minha tese, de uma integração latino-americana em relação a esse mercado, porque na medida em que a gente defende a integração, a gente defende produção, consumo, exportação. Então, se a gente reconhece isso como uma mercadoria que gera riqueza, né, e se a gente falar da riqueza, a gente está falando quase 3%, 2, alguma coisa, 3, 2,4% do PIB, concentrado no mercado de drogas global. Quando a gente fala de uma substância que é a cocaína, que não tem uma taxa que não seja de crescimento ao longo da história, da série histórica. Então, o interesse por trás disso, na minha avaliação, é estratégico, entrando pela Venezuela, ou seja, né, fazendo ali uma pressão em relação à Venezuela, fazendo uma pressão política sobre a Venezuela, para tentar, de certa forma, fazer com que os países que têm, de fato, protagonismo nesse mercado recuem, e numa não possível recuada, né, um avanço em relação a estratégias mais endurecidas em relação aos países, como a gente já observou, como o Tiago mesmo sinalizou, em relação à Colômbia. Então, na minha avaliação, a gente tem aí muito mais uma disputa de rotas marítimas, de dominação dessas rotas marítimas e de controle desse mercado via portos e áreas, né, rotas específicas desse mercado mundial. Pô, valeu, Joana. Muito interessante. Acho que já recebemos uma mini aula aqui, né? Gustavo, produção, meu Deus. E muito baseado no final aí da fala dos três, uma coisa que a gente pensou aqui para debater hoje, em relação aos países ameaçados diretamente, né, por esse intervencionismo, como vocês estão vendo, qual é a reação? Vocês acham que esses posicionamentos dos governos latino-americanos frente a essa narrativa estadunidense sobre as drogas e o narcotráfico, ela vai seguir a mesma linha? Recentemente, né, Lula e o Gustavo Petro fizeram discursos críticos na ONU, mas você acha que, como que vai ser essa reação? Como que tem sido? Vocês podem compartilhar um pouco com os nossos ouvintes. E aí também acho que algo que ficou ali naquela última pergunta, eu vou reforçar agora também, se há um perigo real aí dessas ações militares contra a Venezuela e outros países na região, assim. Acho que aí a gente já tem um ponto de partida, né? Bom, eu acho assim, vamos falar sobre a questão de perigo real, né? É, um elemento que é importante nessa configuração geopolítica e por que esse discurso anti-narcotráfico é atualizado, né, agora no governo Trump, né, ele nunca deixou de ser uma pauta dos governos dos Estados Unidos desde os anos 70. Né? Então, assim, entra governo, sai governo, democratas ou republicanos, né? Quer dizer, isso segue sempre uma pauta comum, digamos assim, né? Que é repressiva, que é de colocar a responsabilização sempre nos países da região, né? E isso é constante. Mas agora tem um período, quer dizer, um período que eu acho que a gente está vivendo esse ano, que começou já no primeiro dia de governo Trump, do segundo mandato do Trump. Né? O primeiro dia ele assina uma série de decretos, né, que são ordens executivas, e numa dessas ordens executivas ele inova, digamos assim, dentro dessa tradição, né, a indicar que grupos do chamado crime organizado transnacional seriam catalogados como grupos terroristas. Tá? Essa novidade, digamos assim, é importante por quê? Porque desde o 11 de setembro de 2001, o principal inimigo global dos Estados Unidos passou a ser o terrorismo fundamentalista, transnacional, etc. Né? Na nossa região, na América Latina, essa ameaça nunca foi uma ameaça presente, né? Porque o terrorismo aqui sempre foi colocado de uma maneira lateral. Né? Então, assim, a tríplice fronteira no Cone Sul, a fronteira com o México e tal, mas nunca teve a centralidade do Oriente Médio, da Ásia, né? Da África, né? Da África subsaariana. Né? Então, nessa geopolítica pós 11 de setembro de 2001, a América Latina ficou num cantinho dela, né? Sem maior significação, digamos assim, para os Estados Unidos. Agora, quer dizer, quando ele coloca esses grupos que são grupos do crime organizado, ou seja, veja só, o terrorismo, né, é sempre colocado numa categoria de ameaça porque existe uma motivação, que é uma motivação
né, que a gente poderia chamar lato sensu ideológica, digamos assim, né, que é de defesa de um fundamentalismo islâmico, de um califado, sei lá, qualquer coisa que está construída em torno dessa construção de ameaça. O crime organizado, né, é uma atividade ilícita, né, que é geralmente tratada como tal, sem nenhum vínculo ideológico per se, né, assim, um vínculo ideológico facilmente identificável. Então, aí está uma certa novidade, porque colocar, né, na lista de grupos terroristas grupos que não têm um vínculo ideológico, né, não era comum. Essa lista toda imensa do Departamento de Estado sempre tem um monte de gente lá, um monte de pessoas, indivíduos e grupos, né, mas sempre existe uma tentativa de justificar a partir de premissas ideológicas, né, de motivações ideológicas, de fanatismos, de coisas do tipo, e não, né, de crime. Agora, o que significa isso? Tem uma parte, obviamente, né, que é simbólica e discursiva, porque é associar, né, ao maior mal do tempo histórico presente, que é o terrorismo, associar o tráfico de drogas e outros ilícitos, né? Então você associa os dois grandes males e essa categoria de ameaça fica mais, né, monstruosa, digamos assim. Mas também tem uma parte prática, né, que é o seguinte: toda a legislação nos Estados Unidos que foi construída para enfrentar a chamada guerra contra o terrorismo é uma legislação de exceção. Ou seja, a partir do Ato Patriota, que foi a primeira, ainda em 2001, e várias que vieram na sequência, né, colocaram o combate ao terrorismo nos Estados Unidos fora do Estado Democrático de Direito. Então, até o exato momento, quer dizer, o criminoso ainda é um sujeito de direito. O terrorista não. Tá? Então, a partir do momento em que um criminoso é catalogado como terrorista, ele sai de uma categoria, que é ter direito, por exemplo, à defesa, a ser preso a partir de uma acusação formal, a ser preso num determinado estabelecimento e que esse estabelecimento seja comunicado à família e à sua defesa. Ele perde esses direitos, porque o terrorista não tem nenhum desses direitos. Então, hoje em dia, por exemplo, uma pessoa que seja acusada pelos Estados Unidos, por exemplo, um mexicano, né, vinculado a um desses grupos que foi agora catalogado, por exemplo, o Cartel do Golfo, e dizendo, olha, esse cara é um líder do Cartel do Golfo, ele é terrorista, se ele for capturado de alguma maneira, né, ele pode parar em Guantánamo, ou ele pode parar em qualquer outro lugar e ninguém vai saber o paradeiro dele. Tá? Então, esse instrumento é um instrumento que é tanto repressivo quanto de, por exemplo, de suspensão de contas correntes, né, de confisco de bens e toda uma série de outras coisas que não seguem os ritos do direito num Estado democrático. Né? Então, significa que há é mais apenas, não é só retórica, né? Quer dizer, além disso, existe toda uma instrumentalização que pode, por exemplo, dizer o seguinte: bom, Nicolás Maduro é terrorista. Né? Algum líder de um grupo desses é terrorista. E isso, para a agenda estadunidense, coloca essas pessoas numa categoria, né, que é uma categoria para além do direito. Então, isso tem muito a ver com o atual estágio, digamos assim, né, dos Estados Unidos como nação. Né? Quer dizer, então, todo esse caminhar a passos largos dos Estados Unidos para se tornarem uma ditadura em todos os sentidos. Né? Então, assim, eu acho que isso é muito importante daí para a gente entender essa sua pergunta, né, Kia? Se tem possibilidade de intervenção ou não. Tá? Eu acredito que sim. Né? Não uma invasão territorial, uma coisa assim mais, né, mas ações que os Estados Unidos já fizeram em outros momentos históricos, né? Como, por exemplo, em 89, a captura do Manuel Noriega, que era presidente do Panamá, era um ditador que tinha sido apoiado pelos Estados Unidos, mas daí caiu em desgraça por conta de um escândalo, né, que revelou um esquema que os Estados Unidos e a CIA tinham com grupos narcotraficantes dos estados da Colômbia para poder financiar grupos de ultradireita na América Central, e o Noriega era uma peça-chave desse mecanismo. Então, quando isso foi revelado, ele de aliado passou a ser inimigo,
né? Ele foi capturado por forças militares dos Estados Unidos no Panamá e levado, sem nenhum processo legal de tipo extradição, etc., para cumprir pena nos Estados Unidos. E naquela época ele não foi nem catalogado como terrorista, né? Ele foi acusado e condenado como narcotraficante nos Estados Unidos, né? Então, veja só, eu acho que existe sim a possibilidade de pressões, e que são pressões que vão ser mais ou menos eficientes, digamos assim, se elas estiverem coligadas com esforços domésticos, né? Então, dos países da região. A gente não pode esquecer que os países da região estão coalhados de ultradireita. Então, aqui no Brasil, quando o Trump fez isso, já começou a aparecer aqui no Rio de Janeiro gente dizendo que o Comando Vermelho também tinha que entrar na lista do Departamento de Estado americano, que o PCC também tinha que entrar, né? Então, esses mecanismos, eles não são só blefe, né, dos Estados Unidos. De fato, eles colocam mecanismos à disposição de um país que é um país que está perdendo totalmente os disfarces, porque em alguns momentos históricos os Estados Unidos procuraram manter disfarces de democracia, e agora não está nem se preocupando em manter nenhum disfarce, né, de regime democrático, ou seja, explicitando todo o autoritarismo, né? Então eu acho que de fato é um elemento a se reparar, porque como o Léo mencionou, quer dizer, países que tenham reações mais soberanistas, por exemplo, podem ser alvo desse tipo de ação, que não é só pressão retórica, que também pode ser instrumentos mais efetivos, mecânicos mesmo, né, concretos de ação e de intervenção. Kia, dialogando com a sua pergunta, né, e com as colocações também aqui feitas pelo Thiago, eu vejo que sim, é possível, e o intervencionismo norte-americano na sua história não se dá apenas por ocupações territoriais. Inclusive, são especialistas em processos de desestabilização de regimes políticos. E diversos mecanismos já estão sendo utilizados para desestabilizar regimes na região. Inclusive, totalmente o desvirtuamento da utilização das tarifas, Lei Magnificat, todos esses instrumentos, inclusive, que se você pegar, são contra as orientações da Organização Mundial do Comércio, enfim, já estão sendo utilizados para finalidades de instrumentalização política. O caso brasileiro é um caso emblemático. Então, eu já vejo que já está num processo em operação, processos e níveis de intervencionismo. Então, não é algo que eu vejo que pode acontecer. Já está acontecendo. Porque, às vezes, a gente pensa só na ocupação territorial militar. Mas a história, inclusive, da maior democracia do mundo, os Estados Unidos, é marcado por processos também de violação sistemática de soberanias nacionais, ou utilizando a moeda, ou utilizando tarifas, ou usando seus instrumentos de inteligência para desestabilização de regimes. Então, queria salientar esse aspecto. Agora, uma questão central que o Thiago colocou, que eu acho que nós precisamos fazer a discussão. Os Estados Unidos opera também, através de fundações privadas e estratégias de organismos de inteligência, a instrumentalização de atores nacionais para dar legitimidade ao seu processo de intervencionismos e desestabilização de regime, de setores que se colocam, de alguma maneira, contra os interesses políticos e econômicos norte-americanos. E eu queria pegar esse aspecto porque isso já está acontecendo também. Não só a nível retórico, né? O Thiago salientou aqui, o pessoal no Rio, o pessoal em São Paulo, o CV, o PCC, etc., se caracterizar como grupos terroristas, mas já existe, e eu queria salientar aqui para todos os nossos ouvintes uma atenção, o PL 1283, que foi apresentado por Danilo Forte, do União Brasil do Ceará, que já começa a sua tramitação na Câmara, já com urgência aprovada,
para colocar facções criminosas brasileiras na categoria de terroristas. E isto é muito grave, porque, como o Thiago apontou aqui para a gente, quando você coloca nessa categoria, você coloca essas organizações, e aí todos os seus aliados, vamos dizer, ou pseudo-aliados ou fabricado-aliados, para fora do Estado Democrático de Direito e para uma ruptura de todos os acordos internacionais firmados pelos países. Então, não é só o Estado de Direito nacional, é qualquer regra do comércio internacional, do regramento dos organismos internacionais. E nós não podemos, isso pode criar processos de deslegitimação do regime brasileiro, colombiano e de outros países. Porque quando você coloca uma organização criminosa, você depois fabricar que o político A, o grupo B nacional está aliado ou favorece grupos terroristas, isso justifica um conjunto de mecanismos. Então eu quero chamar a atenção para isso, porque essa agenda norte-americana, essa agenda de intervencionismos e de questionamento à soberania nacional, não é só o Eduardo que está lá nos Estados Unidos, a maneira mais caricata disso, mas existe atores nacionais que estão atuando contra a soberania nacional, usando a narrativa de guerra às drogas, e agora esse PL, por exemplo, aqui citado, para colocar essa agenda do Departamento de Estado norte-americano no interior das dinâmicas nacionais. Então, queria fazer esse alerta e mostrar como esse processo já está em andamento na nossa região, e citando o caso brasileiro aqui também de forma muito emblemática. E só para terminar, dialogando com essa questão, os países já estão criando processos de reação e de, na verdade, de afirmação de uma nova perspectiva geopolítica. E aqui na nossa região nós temos, por exemplo, a rota bioceânica, que abre a perspectiva do Brasil, do Chile, Paraguai, inclusive da Argentina, que está com uma situação aí bem dúbia em relação a isso, mas de acessar o mercado asiático pelo Pacífico. Então, já existe também articulações importantes, e é aí que se explica essa reação e essa narrativa da guerra às drogas como justificação para intervencionismos e questionamentos da soberania, porque existe esse processo ampliado de questionamento da hegemonia norte-americana, tanto nas relações internacionais como na dinâmica da economia mundial. Seguindo aí, então, na linha do Tiago e do Léo, sobre esse papel estadunidense em relação à intervenção, né, aos processos de intervenção, não só no sentido bélico da palavra, mas também econômico e dentro, né, do que a gente vai chamar aí de estratégias de sufocamento, né, de uma política econômica. Acho que é importante a gente considerar que quando o primeiro comando da capital ele nomeado como uma organização criminosa, porque é diferente organização criminosa de facção, ou como a gente chama, né, no Brasil de facção, mas ou de grupos criminais, essa nomeação, né, essa identificação, ela parte de uma sanção estadunidense, né, ela parte de uma sanção do governo americano, a partir de uma investigação, né, de como o primeiro comando da capital já estava, né, utilizando o mercado financeiro americano para lavar dinheiro oriundo do mercado de drogas. Então, naquele momento, uma pessoa específica é condenada, né, tem uma condenação, isso em 2022, como membro do primeiro comando da capital, e fica ali, então, como identificação de que o primeiro comando da capital tinha já lavado nos Estados Unidos, no mercado financeiro dos Estados Unidos, mais de 1 bilhão
de dólares. Então, quando a gente está falando da sanção, a gente já observa que essa sanção ela vai partir dentro de um cenário geopolítico que começa com a China com o fentanil, né? Acho que é importante a gente retomar isso, porque todo o conflito dos Estados Unidos, mais recentemente ainda no governo Biden, vai aparecer com a crise dos opioides. Se a gente retomar, né, que a China é a maior produtora de opioides do mundo, a gente vai começar a entender qual era o papel e qual é o papel da China na exportação de fentanil para o resto do mundo. E o maior importador dessa mercadoria está ali, né? No caso, a gente observa nos dados, por conta da indústria farmacêutica, que são os Estados Unidos. Então, nessa relação da crise dos opioides, há já uma estratégia, mais uma vez, né, o que oculta o verdadeiro interesse, porque é o interesse de cortar ali, né, digamos assim, de podar o mercado chinês, então vem com essa associação de que a crise de opioides é um problema da China. Não é um problema da China. A China produz fentanil e exporta, né? O que o país que importa faz com isso, aí não é problema da China, mas veja que os Estados Unidos eles jogam isso como um problema da China e fazem ali a primeira sanção. Com essa sanção, em 2021, são liberadas várias outras sanções, eu já venho estudando algumas, mas mais especificamente a 13.581 e a 14.59, que são as que são sanções dirigidas aos países considerados de alto risco de investimento nos Estados Unidos por vias ilícitas do mercado de drogas. Então, vai ter país da América Latina e vai entrar a China via fentanil. Então, nessas sanções, que são sanções referentes aos anos de 2011 até 2021, a gente observa, então, que nessa brecha, a primeira oportunidade que os Estados Unidos têm, ele, então, sanciona, né, o primeiro comando da capital como uma organização criminosa. Quando essa sanção sai, a gente tem aí o primeiro grande movimento interno, pensando dentro do próprio contexto político nacional, esse debate, então, de que se poderia ou não poderia taxar ou nomear, por exemplo, o Comando Vermelho como um grupo terrorista, mas são coisas distintas, né? O primeiro comando da capital não está como um grupo terrorista e está como uma organização criminosa. Então, isso há blindagens no sentido econômico, isso há blindagens em relação a investimentos. Então, dentro desse mercado financeiro, a gente já observa como que essas barreiras já vêm sendo construídas, inclusive pensando esse investimento, por exemplo, de brasileiros no mercado financeiro americano. Uma outra questão que eu acho que é importante, ainda dentro do papel das organizações criminosas, é que dentro desse movimento, né, das sanções e das identificações que são feitas dessas organizações, como, por exemplo, a Kinahan, que é uma irlandesa, e a 'Ndrangheta, que é a italiana, a gente observa que esse mapeamento que os Estados Unidos fazem e colocam ali como grandes organizações criminosas globais, o desencadeamento disso também vai ter um reforço de uma política que vai ser chamada, né, desenhada como antimáfia, como pacote anticrime, porque essas organizações elas também estão no Brasil. Né? Quando a gente olha a relação global dessas organizações, a gente vai ver, por exemplo, que a italiana lavou mais de 12 bilhões no Brasil, né, em mercado de criptoativos. E aí a gente entra de novo num outro movimento, que como que nós vamos pensar todo esse processo estratégico, soberano, né, do papel da soberania do Estado brasileiro em relação ao enfrentamento dessas organizações, quando a gente ainda vai ter uma relação muito externa do modelo de enfrentamento a essas organizações. Então, tanto o pacote anticrime como outras estratégias que o governo, por vezes, lida como estratégias de enfrentamento, elas não são estratégias que dialogam com a realidade local. Então, essas organizações, elas chegam não só em áreas muito destituídas de Estado, de poder público, como, por exemplo, a região amazônica ou as áreas de portos do Brasil, mas também a tomada dessas áreas de portos, né? Então, acho que aqui, dialogando um pouco com o Léo, quando ele fala dessa relação com a China, o Brasil lança, no final do ano passado, a Rota China, né, que é a rota que vai conectar Paranaguá diretamente com a China. Então, isso é inédito
porque é uma rota única. Qual a implicação dessa rota? O Porto de Paranaguá já não está mais sob responsabilidade do Estado. Então, a gente tem toda uma intenção de privatização dos portos, a gente tem uma grande entrada de capital internacional no movimento de privatização ou de concessões, né, por longo período das áreas portuárias. Santos sofreu com esse movimento, teve um recuo, mas é isso, há uma intenção de privatização dos portos, e por outro lado, discutindo isso, a gente analisa pouco o impacto da capilaridade dessas organizações em território nacional, e a gente observa pouco o impacto dessas organizações na vida das populações mais destituídas de direitos na periferia, como que o mercado de drogas ele vai também ser uma fonte de renda geracionalmente para essa população, e aí a gente tem um grande nó, porque a gente continua com uma política de guerra às pessoas, né? E uma política que supervaloriza, porque na medida em que a gente não enfrenta a estrutura dessas organizações, ou minimamente visibiliza a estrutura dessas organizações, que também tem um papel crucial no mercado financeiro, a gente respalda táticas que já são obsoletas, como, por exemplo, endurecimento de ações policiais. Aí a gente olha o estado de São Paulo, a gente olha o Rio de Janeiro, a gente olha a região nordeste do Brasil, a gente vai observar também, num outro viés, e aí eu estou dialogando com essa perspectiva já de como que as sanções elas são respaldadas e elas se expressam concretamente na vida do povo brasileiro, porque isso já é uma forma de sanção, quando você vai ver que o enfrentamento que é dado, a resposta que é dada ao enfrentamento a esse tipo de ação é com o endurecimento da legislação penal, ou é com o aumento das comunidades terapêuticas e não com o investimento numa política de redução de danos. Então, tudo isso é, de certa forma, uma tentativa de responder por exemplo, não só ao combate às drogas, no sentido literal, mas também quais são as políticas de enfrentamento que partem da realidade concreta da população. Então, quando a gente pensa no processo da sanção, ela vai desde uma estrutura financeira, mas ela também se respalda dentro de uma retomada de uma proposta que já não nos representa mais, mas ideologicamente, discursivamente, ela tem um sustento no apelo social das pessoas. Então, por isso também a gente vai observar que ações cada vez mais violentas da polícia, como, por exemplo, a Operação Escudo, a Operação Verão na Baixada Santista, agora mais recentemente, né, a redefinição da polícia no estado de São Paulo, eu falo mais especificamente porque é o estado que eu estou mais envolvida, a gente vai observar que isso tem apoio da população, né, e a população, a gente tem uma pesquisa agora mais recente de opinião em áreas que foram afetadas pela Operação Escudo, e as pessoas com essa relação ambígua, que embora saibam que tem uma violência, por outro lado o Estado está aparecendo. Então, na minha avaliação, essas sanções, elas já se respaldam na medida em que a gente não tem uma mudança mais substancial, mais radical em relação a uma política de enfrentamento, não às pessoas, né, mas às organizações que promovem essa estrutura. Então, acho que é por aí. O final da sua fala, Joana, me pega até para repensar minha próxima pergunta, porque eu ia falar: temos força para fazer uma oposição a essa diretriz estadunidense? Vocês todos disseram aqui que não, né? Parece que não tanto, mas tivemos aí alguns discursos, algumas coisas essa semana, e eu acho que isso já pega bastante do que o Léo trouxe na primeira intervenção dele, em relação à Comissão de Drogas Narcóticas da ONU, onde a gente acompanhou, principalmente nas últimas 2 reuniões, um protagonismo dos debates por parte da Colômbia, né, do Brasil, com essas propostas que frontalmente foram opostas aos dos Estados Unidos. Isso poderia ter sido uma força, e a gente teve alguns avanços, né, na política de drogas que a gente discute bastante aqui nos debates. Qual que é o perigo da gente retroceder ainda mais, né, em relação a esses poucos avanços que a gente teve? Por isso que eu falei que a última resposta da Joana mexeu comigo aqui também, né, até no meu roteiro. E aí eu acho que eu jogo essa para o Thiago e para o Léo também refletirem. Tem como avançar, ou vai ser mais retrocesso mesmo a partir de agora em relação a essa resposta? Ou vocês acham que não? O Brasil vai tentar ser soberano na política de drogas também? O que vocês acham? Bom, eu, assim, não vejo nenhuma possibilidade de maior avanço em questão de política de drogas, assim,
estrito sensu, no caso brasileiro, doméstico, por algumas razões. Primeiro, porque a esquerda institucional no Brasil não toca no tema de uma maneira desafiadora. Porque sabe que essa temática... Bom, primeiro porque tem muito moralismo mesmo na esquerda. Depois porque, mesmo entre quem tem, digamos, uma consciência mais assim, elaborada a respeito da questão, que é pouca gente, não vai, não tem uma disposição de encarar esse problema por questões eleitorais. Então, assim, a gente não pode esquecer que existe, né, assim, uma prevalência do senso comum no Brasil ainda muito moralista e muito proibicionista. Então, assim, quem pode fazer alguma coisa, né, tem ressalvas pelo próprio moralismo ou por, né, acreditar que essa não é uma questão que vá favorecer resultados eleitorais. Do outro lado, existe uma resistência muito grande, né, de vários segmentos de direita e de ultradireita que ganham muito, né, lucram muito econômica e politicamente com o proibicionismo. Né? A Joana mencionou, por exemplo, as comunidades terapêuticas. A comunidade terapêutica é um absurdo, né, em muitos sentidos, mas é um grande negócio. Né? Um grande negócio que, diga-se de passagem, o governo Lula não tem peitado. Era para ter acabado com o esquema de comunidades terapêuticas no primeiro dia de governo. Mas essa questão não é prioritária. Quer dizer, para fazer as questões que são prioritárias no governo, há algumas questões que são rifadas, e política de drogas é uma delas. E isso nos remete a uma outra questão, que é a questão da política, digamos, penal, né? Quer dizer, do direito penal, enfim, das políticas. E aí a gente tem problemas também, né? Porque o Brasil vive hoje, digamos, um momento em que precisa ser repensado a estrutura, né, de segurança pública do Brasil, que nós temos hoje, que é herdada da Constituição de 88, que naquele momento fazia muito sentido, porque era para desmontar um esquema que foi montado, né, pela ditadura militar, que era ainda na lógica da segurança nacional, da concentração federal e do vínculo com as Forças Armadas e o Exército em especial, né, que passou por uma federalização que manteve o aspecto da polícia militarizada, né, de duas polícias, então, portanto, a gente não tem uma polícia de ciclo completo, ou seja, uma polícia que, né, que consiga investigar e executar, né, de uma maneira integrada, e a federalização acabou criando, ou fortalecendo, digamos assim, relações extremamente espúrias, né, entre diversos interesses econômicos e políticos estaduais e as suas forças de segurança, e a gente vê vários desses resultados, não só na execução cotidiana de política de segurança como uma política de extermínio e de contenção, como nas derivas milicianas todas, né, que estão se espalhando pelo Brasil afora. Né. Então, hoje, quando a gente vê ao mesmo tempo uma projeção de grupos para além dos seus estados, né, quer dizer, então, e uma falta de coordenação total de reações que sejam eficientes, como, por exemplo, as operações que agora aconteceram, foram reveladas em agosto, né, as da Polícia Federal, Quasar, Tanque e acabou no oculto do MP de São Paulo, quer dizer, que são no cerne das fintechs, né, da lavagem de dinheiro por meio de empresas de fachada legal, né, postos de gasolina e outras, né, quer dizer, e isso vai no cerne, digamos assim, do coração econômico, né, do crime organizado, que é o mais importante e que não é aquele que é visado pelas políticas de segurança pública, que são as populações racializadas, periféricas e faveladas. Né?
Então, essas populações, que são as populações que inflam o sistema penitenciário, não são as populações, né, não são os gerenciadores e os administradores do crime organizado, todo mundo sabe disso. Né? Agora, o governo federal tem pouca capacidade de ação, né, nessa estrutura que existe hoje no Brasil. Então, a gente tem uma estrutura, né, que parece que tem uma certa intenção do governo Lula, né, de tocar nesse tema, né, a ideia de uma PEC, né, que altere essa estrutura, mas que não está formulada, é uma ideia que foi lançada alguns meses atrás e ficou no ar, né? Com a aproximação do ano eleitoral, a tendência é que ela continue no ar e fique rodando por aí e não seja trabalhada, porque é um tema tóxico para a esquerda e que não tem resposta para enfrentar. A triste realidade, na minha leitura, é que a esquerda não tem formulações concretas para dar respostas, né, às questões que de fato existem do crime organizado, né, para além da lógica repressiva e genocida que a ultradireita e a direita deitam e rolam, né, há muito tempo. Então, eu não vejo com muito, digamos assim, otimismo, né? Por exemplo, no ano passado, a decisão do STF com relação a cannabis, maconha, né? E ficou por isso mesmo. E as outras drogas ilícitas? A decisão sobre descriminalização da maconha, né, ela, por uma questão de isonomia, ela deveria ser levada imediatamente para as outras drogas ilícitas também. Mas ninguém quer meter a mão nesse vespeiro. Nem mesmo o lobby da maconha. Ah, tudo bem, é uma questão tática. Óbvio que é uma questão tática. Mas tática só vale se você tiver. A tática só vale se ela estiver vinculada à estratégia. Senão, você tem que chegar. Você tem que ter uma meta. Senão a tática vira ela vira um fim em si mesmo. Então, assim, eu acho que a gente tem problemas que são prioritários, digamos assim, para serem enfrentados e que não vão diretamente à questão da política de drogas. Eu acho que vão, mas não diretamente à questão da política de drogas no que diz respeito a uma reforma legal, a possibilidade de legalização, ou de uma regulamentação, como eu prefiro dizer, né, uma regulamentação dos mercados, né, porque eu não vejo clima político para isso, nem social. Posso estar sendo pessimista demais, né, mas eu não vejo clima para isso. Tá? Não vejo ninguém disposto a meter a mão nessa cumbuca, digamos assim, né, para valer. A não ser quem sempre mete a mão na cumbuca, que somos nós, mas enfim. Não, mas assim, eu estou pensando assim, em termos de movimentação para macropolítica, né, para transformações institucionais. Agora, questões que podem ser lidadas de uma forma mais, digamos, direta, né, eu acho que sim, a gente tem que fazer, para enfrentar o crime organizado, né? Então, Lula falou de cooperação, por exemplo, no discurso dele na ONU. E aí eu termino, para não ficar também nessa linha, estou muito pessimista e pouco otimista, mas, por exemplo, cooperação, agora foi recentemente, né, agora no início de setembro, inaugurado um centro de cooperação de inteligência policial em Manaus, que eu tive a oportunidade de visitar em agosto, com um grupo que estava no encontro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública lá em Manaus, e é uma iniciativa que, pelo menos do ponto de vista formal, é muito interessante, né? Porque primeiro que é coordenado pela Polícia Federal, depois ele tem assentos representantes de todos os estados amazônicos e de todos os países da Pan-Amazônia. E quem está bancando isso, ou seja, pagando as diárias dos representantes que vêm do Suriname, da Venezuela, é o governo brasileiro. Ou seja, existe uma vontade política de fazer o negócio funcionar, que é para ser um centro integrado de inteligência contra o crime organizado na região, para evitar toda essa desconexão que existe para um crime, formas de realização de atividades ilícitas que são extremamente ágeis, eficientes e que, como todo mundo sabe,
não respeitam as fronteiras nacionais. Né? Então, esse tipo de iniciativa deveria ser levado, inclusive, para outras regiões. Eu deveria ter um centro assim no Cone Sul, por exemplo. Né? Mas, não sei se vai dar certo, mas eu acho que é, pelo menos, uma iniciativa que me parece interessante, né? Como resposta para algo que existe de fato, que é esse macrocrime internacional e transnacional organizado, e que desvia, digamos assim, né, o foco da segurança pública repressiva contra os mais pobres. Ou seja, o foco nas grandes estruturas do crime organizado transnacional. Agora, por que isso é arriscado? Porque toca na Faria Lima. Aí, quando toca na Faria Lima, quer dizer, então, por isso que a gente vive nesse conflito, nessa dialética o tempo inteiro, mas eu acho que esse é um caminho possível no momento. Há um caminho por aí, né, que é argumentar que o crime organizado precisa ser combatido. Mas o que significa combater o crime organizado? Né? Não é superpopulação de miseráveis nas prisões. Isso não combate o crime organizado. Aliás, a gente sabe que o sistema penitenciário no Brasil é aquele que organiza o crime organizado. Né? O crime organizado no Brasil é organizado pela prisão. Então, para a gente conseguir desorganizar esse crime organizado, né, eu acho que por aí a gente tem uma avenida de argumentação, porque senão a gente vai continuar sempre, digamos assim, enguetado, né, em certos nichos de discussão que não tem transcendência, ou seja, eles não abrem um debate mais amplo, com capacidade de transformações, mesmo que, assim, tópicas, né? Mas que haja uma transformação efetiva numa ótica a respeito do crime organizado, que saia dessa coisa da segurança pública voltada para a repressão dos mais pobres. Né? Então, acho que isso é algo que é um caminho que eu vejo, aí sim, com um certo otimismo, a possibilidade de investir nessa linha de debate. Né? Acho que queria colocar alguns aspectos, né, acho que reforçam um pouco esse, entre aspas, pessimismo que o Thiago colocou, mas também vou colocar alguns outros aspectos para dialogar um pouco essa balança. Eu estou muito preocupado também com um processo de militarização das guardas civis metropolitanas, né? Isso é um outro aspecto. Eu, inclusive, escrevi uma nota técnica sobre uma missão do Conselho Nacional de Direitos Humanos na região do centro de São Paulo. Recentemente, né, inclusive com a Kia também, e recentemente a gente realizou uma missão do Conselho Nacional com a Comissão de Segurança Pública do Conselho Nacional na região de Santos, junto com o movimento Mães de Maio e todo o impacto da Operação Escudo. E a gente viu como essas duas estratégias, o que aconteceu na região do centro, esse mecanismo da Operação Escudo, na verdade, elas compõem, Thiago, uma visão de segurança pública que coloca, inclusive, dentro dessa visão, a militarização das guardas civis metropolitanas. E isso a gente tem visto também muito fortemente agora com o anúncio no Rio de Janeiro, né, de um grupo especial da Guarda Civil Metropolitana. Então, toda essa narrativa que a gente estava falando do cenário internacional da guerra às drogas, mas descendo de como ela ganha legitimidade no tecido social brasileiro, parte por essa lógica da Operação Escudo, o que aconteceu na região da Cracolândia Centro, a nota técnica que a gente produziu, que mostra como a GCM foi essencial para depois a entrada de outras forças policiais, né? Como ela cumpre um papel. Então, o que era uma certa tentativa de você ter uma outra lógica de um policiamento, né, entre aspas, cidadão, um outro tipo que mais próximo à comunidade, que é a origem das guardas civis, também estão sendo tomados por essa lógica da militarização, e a narrativa da guerra às drogas vem acompanhado por isso. Então, esse é um primeiro aspecto. O segundo, eu comentei sobre a classificação, né, o PL,
que já está para o relator da Comissão de Justiça poder colocar em voto direto no plenário depois para reclassificar as organizações, fazendo parte dessa geopolítica internacional dos Estados Unidos, ganhando legitimidade na Câmara dos Deputados, mas eu queria chamar a atenção pelo aspecto também que foi colocado aqui, que existe uma outra tentativa que é mais associado com um certo modelo europeu, mas que vem nessa visão geopolítica internacional, que é a construção de uma agência antimáfia, que também é a outra face dessa mesma moeda da reclassificação dos grupos criminosos como terroristas, mas construir uma estrutura que seja, inclusive, apartada, né, e não da Polícia Federal, numa superagência antimáfia, também que se reveste de um discurso mais atraente do que a outra, de colocar a organização, mas ela vem dentro dessa lógica. Então, eu também queria citar isso para as pessoas que estão nos ouvindo tomarem atenção também nessa tentativa. E por que eu chamo isso? Porque recentemente a Polícia Federal colocou o dedo na ferida sobre o que a gente já vinha discutindo sobre a chamada guerra às drogas, né, que a gente está falando do cenário internacional, mas no Brasil, de que são os grandes atores do mercado financeiro que operam, inclusive, em paraísos fiscais internacionais, que são os operadores do tráfico de drogas quando faz a operação na Faria Lima. Então, na verdade, o que a gente precisa é fortalecer essas estruturas de inteligência para focar em quem lucra com essa guerra. Então, eu acho que esse aspecto eu vejo. E aí não pode ter agência antimáfia, nós precisamos fortalecer a Polícia Federal, a integrações de ações de inteligência para focar em quem lucra com essa narrativa da guerra às drogas, inclusive as suas ligações no mercado financeiro internacional. Então, eu acho que isso é uma questão. Agora, Thiago, eu acho que tem alguns sinais de que essa temática começa a se revestir de uma visão mais abrangente, inclusive no Brasil. Nós tivemos, como eu citei, eu estive em Viena, acompanhei essa 60ª reunião da CND, e o Brasil, junto com a Colômbia, inclusive a ministra da Justiça colombiana, colocou a discussão e questionou a guerra às drogas, e mais do que isso, discutiu substituição de plantios através da agricultura familiar, do cooperativismo de base comunitária, como uma agenda internacional da política de drogas. A entrada da discussão da redução de danos. E o Brasil teve papel. Então, eu queria chamar a atenção da necessidade da gente, inclusive, trazer para o Brasil, implementar no Brasil, liderando isso a nível mundial, as 5 resoluções aprovadas que isolaram os Estados Unidos na 68ª reunião da CND em Viena. Um outro aspecto. Agora, no final de setembro, Thiago também, aqui o pessoal que está nos ouvindo, nós vamos ver se esse debate aprovado no STJ, no STF, sobre a cannabis, vai ter algum caráter progressivo. Ou vai ficar na mão a cannabis medicinal da indústria farmacêutica internacional, inclusive. Que se vai reconhecer as associações canábicas de base comunitária na área de produção e beneficiamento. Então, nós estamos, inclusive, nesse meio agora, numa grande briga e mobilização para cobrar que esse pequeno avanço na legislação não seja dominada pela indústria farmacêutica internacional. Então, isso também faz parte dessa disputa geopolítica. E afirmar que as associações canábicas têm o direito a produzir, a beneficiar, e inclusive usar a legislação já vigente no Brasil, de certificação participativa, para certificar pelo associativismo, pelo cooperativismo, é um canal. E já tem data, é o final agora do mês de setembro, início de outubro, se a gente vai ver se o governo brasileiro vai avançar também reconhecendo o papel das associações canábicas. E, por fim, para chamar a atenção dessas tentativas, nós estamos vendo
um avanço, inclusive, na Secretaria Nacional de Drogas, no Ministério da Justiça, de territorializar serviços, equipamentos, para promover uma política de drogas baseada nos direitos humanos, que é um equipamento que ela está... Porque a Secretaria de Drogas ficava fazendo no debate de formulação. Então, a tentativa de descer parcerias com estados, municípios, universidades e entidades para instalar os CAIs, que são esses centros de inclusão e cidadania, e tem um grande desafio de abrir mais de uma centena já agora, até o final do ano, início do ano, que é um sinal também do Ministério da Justiça de sinalizar a necessidade da integração das políticas de saúde, assistência, direitos humanos, segurança pública, numa resposta que não seja o modelo de guerra às drogas. E isso também foi apresentado agora na reunião em Genebra, na Comissão de Direitos Humanos pelo governo brasileiro. Então, queria salientar também esses aspectos que sinalizam uma resposta a esse cenário de retorno à guerra às drogas, à centralidade da geopolítica internacional e essas parcerias sul-sul que podem trazer oxigênio, um novo ar e dar respostas mais consistentes, integrando políticas públicas e promovendo direitos humanos. Maravilha. Seguindo aí na linha dos colegas e pensando curto, médio e longo prazo, a minha visão que ela é pessimista na medida em que a gente reitera um modelo que, como eu falei anteriormente, já é obsoleto, né? Quando a gente vai pensar uma política não só de guerra às drogas, mas que a gente sabe que, na verdade, tem como, né, como eixo central uma política de ocultamento do verdadeiro interesse, porque quando a gente, né, eu gosto muito de retomar, por exemplo, o texto do Marx, do período da Gazeta Renana, que é sobre a lei do furto da madeira, né, quando ele vai discutir a formulação do Estado penal, do Estado jurídico. Então, assim, a lei na sua dimensão mais abstrata. Então, quando a gente fala de guerra às drogas, no senso comum, né, e como isso discursivamente é dinamizado, a gente tem imediatamente uma ideia de que se está combatendo alguma coisa. Em tese, ela oculta a verdadeira intenção do crime, né? Marx vai dizer que o verdadeiro crime oculta o criminoso. Então, quando a gente fala do oculto, o que oculta o crime é o interesse do grande capital. E não há nada mais interessante para esse mercado que a dimensão ilícita e, ao mesmo tempo, a possibilidade de se criminalizar quem trabalha neste mercado, quem está na base da pirâmide. Eu nem falo base, eu falo no subsolo dessa pirâmide, atuando nesse mercado. Por outro lado, a gente vê toda uma flexibilização, como eu também já falei aqui anteriormente, desse sistema financeiro. A gente não tem nenhum tipo de regulação. Quando a gente fala livre mercado nos Estados Unidos, a gente está falando de bancos que, historicamente, são construídos, eles são idealizados para atuarem no mercado de lavagem de dinheiro e no mercado ilícito de drogas. Assim é a história do HSBC e assim é o desenvolvimento do Wells Fargo, que hoje opera, né, basicamente por criptoativos. E aí eu entro nessa linha também para a gente parar para pensar que o Brasil é o quinto maior no mundo em uso de criptoativos. As organizações criminosas, elas usam criptoativos. Quando a gente olha Tigrinho, quando a gente olha tudo isso, né, pegada digital, a gente está falando de uma nova forma, né, de acumulação de capital e que, dentro da realidade do sistema financeiro brasileiro, não há regulação, né? O Banco Central ele não tem uma regulação ainda definida em relação ao uso de criptoativos no Brasil. Então, quando a gente está falando dessa dimensão, a gente está falando que o Brasil é um paraíso fiscal para a lavagem de dinheiro via criptoativos, porque nós somos o quinto no mundo em uso desse recurso. Então, por que eu estou falando isso? Por que eu estou trabalhando que a minha perspectiva pessimista ela é nesse viés obsoleto? Porque há a possibilidade de estratégia de mudança. A primeira é a gente pensar uma forma integrada de articulação de investigação estratégico. Assim, os estados eles atuam separadamente. Recentemente, ano passado, por exemplo, o Rio de Janeiro estava em conversa com o DIA nos Estados Unidos para fazer aqui uma articulação no âmbito do estado do Rio de Janeiro.
né? Ao mesmo tempo, a gente vai ter estratégias isoladas, estratégias que, por vezes, não são tão integradas. Então, por exemplo, quando o GAECO do Ministério Público faz uma investigação, ele cumpre um requisito ali de investigação que muitas vezes não está sendo dialogado com a Polícia Federal, ou até mesmo quando a Polícia Civil faz uma investigação, como que esses dados podem ser cruzados. Então, a gente tem ainda, eu utilizo dados de todas essas instituições, e muitas vezes, quando eu apresento, isso, na totalidade, ganha um outro sentido. Então, a gente tem uma dificuldade ainda de pensar de forma mais estratégica e articulada. Então, acho que isso nos falta, e nos falta uma apreensão, como eu também já disse anteriormente, do entendimento local, do entendimento regional, do entendimento de uma economia periférica e dependente. Então, também nos falta essa dimensão mais arguta, mais crítica em relação a qual é o papel estratégico que o Brasil e a América Latina, de modo geral, cumprem na história da civilização, né? Quando eu falo da analogia da cocaína, né, da coca com o açúcar, eu estou falando dessa relação do ciclo do açúcar e do ciclo da cocaína. Século XVI até século XVIII, o ciclo da coca foi muito semelhante, até século XIX, foi muito semelhante ao ciclo do açúcar. Então, quando a gente olha esses modos de produção muito colonizados, ainda com uma dimensão de força de trabalho precarizada, super explorada, e que cumpre a tarefa de produção para exportação para os países do centro, a gente está falando de uma dinâmica que a teoria marxista da dependência já bate nessa tecla há muito tempo. Então, nos falta, do ponto de vista analítico, crítico, uma interpretação mais estratégica, falta no sentido das instituições essa articulação de inteligência, e também, né, aí pensando nessa linha e num horizonte de longo prazo, né, pensando isso talvez eu não esteja aqui para ver, mas é a defesa da integração latino-americana, né? Nós, quando pensamos a produção, e aí eu falo muito especificamente da coca, mas a gente também pode olhar para a maconha. Quando a gente fala dessas duas grandes produções, a gente está falando dos países, quando a gente defende a integração latino-americana, a gente está falando da defesa de uma produção estratégica, em que a soberania ela é integrada. Então, qual é a diferença disso? É você reconhecer que a soberania da produção daquela mercadoria está dentro de uma região estratégica, e essa região vai definir valor, vai definir formas de uso, ela tem o poder de decisão, porque ela tem a mercadoria, ela tem a matéria-prima, ela tem o setor logístico. O que nos falta nesse sentido de fazer essa defesa, de fazer esse debate com mais seriedade, está muito dentro do campo daquilo que o Thiago também já abordou, que é da moralização, né? Então, assim, quando a gente vai trazer isso, parece que isso não gera emprego, parece que isso não gera capital, parece que isso não é do mundo lícito. Quando a gente fala do mundo lícito, não é no sentido do uso em si, mas ela é transformada lícita, ela se transforma numa mercadoria lícita quando o dinheiro que provém dela é lavado e se torna lícito no mercado, volta para o mercado, por exemplo, via especulação imobiliária, volta para o mercado via empresas terceirizadas na área de saúde, saneamento. Então, as organizações, elas não voltam com esse dinheiro via o próprio mercado de drogas. Vamos observar o que é a 'ndrangheta na Itália, com 3% do PIB. Vamos olhar o que é a Kinahan na Irlanda, que corresponde ao mercado de esporte no Emirados Árabes Unidos. Então, assim, quando a gente olha MMA, UFC, quando a gente olha Sky TV, isso é do grupo, né? Então, quando a gente olha o que é hoje o primeiro comando da capital, não só no Estado brasileiro, mas fora dele, a gente está falando como essas organizações operam. Então, não pensar uma estratégia que, de fato, reconheça o papel dessas organizações, reconheça a capilaridade dessas organizações e reconheça a entrada que elas têm no mercado financeiro, para mim, seguir numa lógica que não vai nos levar a lugar nenhum. Então, o horizonte, né, o horizonte, digamos assim, de retirada do pessimismo é pela via da regulação, da integração e mais, pelo também reconhecimento da condição dessas pessoas que trabalham. Isso é muito importante, porque quando a gente vai discutir a regulação, o Estado regulando, isso também tem uma implicação, porque vai exigir uma articulação, inclusive, com as pessoas que operam esse sistema e as pessoas que trabalham para esse sistema. Então, a gente tem que mudar a ótica, inclusive, desse processo, né, de encarceramento em massa,
que coloca o Brasil hoje no maior em taxa de encarceramento do mundo, mais do que os Estados Unidos, mais do que a China e mais do que a Rússia, né? Nós somos os que mais encarceram em termos dos últimos anos, né, na série histórica dos últimos 10 anos. Então, quando a gente está falando desse encarceramento, e o Tiago já sinalizou bem, que no Brasil a prisão ela é um lugar de organização, ela é um lugar de organização, mas ela também vem deixando de ser esse lugar de organização, porque as organizações elas já vão observando que elas não precisam do cárcere para necessariamente operar, porque elas têm um lobby político, elas têm um lobby, né, da estrutura político-partidária, então tem toda uma questão a ser pensada, e que na minha avaliação a gente não faz essa discussão. Agora, o que nos tem como tarefa, né, aqui a pensar e todo mundo que está nos escutando a analisar? Isso não é um enfrentamento de curto prazo, isso não é um debate que se faz sem pensar as implicações que isso também tem em curto prazo. Então, acho que o mais importante nesse sentido, né, para a gente também não sair daqui apenas com uma visão pessimista, é compreender que todo esse debate que a gente está fazendo, ele perpassa por uma questão muito central, que é a regulação do Estado em relação ao mercado. Um Estado que não regula o mercado, que não tem processo por inteiro de como esse mercado vai operar, que é a lógica dos Estados Unidos, né, a não regulação do mercado, e a gente sabe o que isso significa, basta a gente ter olhado, basta a gente revisar a crise de 2008, essa ausência de regulação do Estado, ela abre um campo sem precedente para que qualquer tipo de organização, e aqui a gente está falando especificamente das que são envolvidas no mercado de drogas, mas qualquer tipo de organização tenha total liberdade para fazer os seus investimentos de risco, para propagar investimentos de risco e também para tornar aquele dinheiro, né, aquele capital que tem origem ilícita em origem lícita, né, vem ilícito e torna-se lícito. Então, na minha avaliação, o que a gente pode pensar em termos de projeção de futuridade, né, de um enfrentamento mais sério, primeiro, essa dimensão, né, da integração latino-americana, e dentro disso, não apenas essa perspectiva de descriminalização e legalização, mas de regularização por parte do Estado e, sobretudo, das agências financeiras, né, considerando que essas agências, elas têm aí uma manobra que muitas vezes o Estado, na sua também captura por esse mercado, fica com pouca ou relativa autonomia em relação a esse norte regulatório. Acho que o dia que a gente começar a pautar isso, a gente consegue mudar um pouco a realidade concreta, sobretudo das pessoas que estão privadas de liberdade na tipificação de drogas. É isso. Nossa, queria agradecer aí todos vocês, Joana, Léo, Thiago. Foi um episódio que a gente aprendeu muito. Vocês mataram várias perguntas em uma resposta só, mas foi ótimo porque o flow foi natural, então que bom, fazia sentido para vocês trazer tudo que vocês trouxeram e para a gente fez bastante sentido ouvir também. Queria passar para vocês se despedirem antes de eu fazer o encerramento. Acho que a posição aí foi dada. Agradecer por vocês se proporem para esse debate, né, a compartilhar tanto aqui, a gente parar no meio da rotina de vocês, pessoas tão ocupadas, para passar a comunicação à frente, né? Nada do que a gente faz vai para frente se a gente não comunica. E a gente viu que eles já cooptaram a comunicação há bastante tempo, né? Então a gente tem que cooptar também. Passo aí para vocês se despedirem antes da gente encerrar. Kia, eu queria agradecer de novo pelo convite, foi muito importante para mim, eu tomei nota de várias coisas aqui. Aprendi muito com o Léo, com Joana, como sempre. Eu acho que, enfim, entrar no debate e fazer essas reflexões circularem, né, é uma das nossas funções importantes nesse debate de ideias, né, nesse fronte, né, de batalhas. Então, agradeço a vocês, espero que as pessoas aproveitem muito essas manifestações aqui que a gente fez, essas reflexões, e até a próxima. Também queria agradecer ao Cannabis Monitor, a plataforma brasileira, né, política de drogas, por essa oportunidade. Para mim, aqui foi um dia também de, né,
desse debate, de aprendizado, de ouvir, né, as reflexões do Tiago, da Joana. Muito obrigado por essa oportunidade. E, enfim, né, eu acredito que esses debates ajudam a gente, né, a chegar em mais pessoas, mas também trazer reflexões sobre, né, com quais são os desafios, né, de uma nova política sobre drogas. Tem uma relação direta com a dinâmica econômica, com a geopolítica internacional, e eu acho que é essa dimensão que a gente tem que fazer chegar, inclusive, em locais de tomada de decisão, de poder, para mostrar que o debate de política de drogas permeia a discussão econômica, de regulação de mercados e também a política externa brasileira e do sul global. Maravilha, muitíssimo obrigada aqui a todos e todas que estão aqui nos ouvindo. Quero deixar também aqui, né, o meu agradecimento aos companheiros Léo e Thiago pelo momento aí proveitoso, né, de trocas. Acho que não só um espaço, né, para a gente socializar pesquisa, para socializar o que a gente vem aí discutindo, estudando, mas também em termos de aproximação. Muitas das vezes a gente está fazendo isso de forma isolada, então agradecer aqui ao canal por essa articulação, por essa possibilidade de troca, ficar aqui à disposição e que tenhamos aí mais momentos para debater esse tema tão importante e que nos próximos, né, sejamos aí também brindados e brindadas com colegas que também estão aí discutindo, fazendo esse debate. E aqui também queria já deixar, né, o meu agradecimento especial à Luciana, porque é uma figura importantíssima, a Luciana Boitê, que é uma figura importantíssima nesse debate, então também tenho esse diálogo com ela, deixar aqui o meu grande abraço. Bom, é isso aí, pessoal. A gente chegou ao fim de mais um Maconhômetro Debate e hoje foi pesadíssimo, dessa vez recebendo a Joana das Flores, o Leonardo Pinho e o Thiago Rodrigues, para te chavar esse papo que foi muito atual, né? Tão atual que eu acho que tem gente que realmente vai descobrir através desse episódio, tá? Podem acreditar, o nosso público é amplo. E também tão preocupante, né? Que são essas ameaças de intervenção política, militar e econômica pelos Estados Unidos de Donald Trump sobre países latino-americanos. Muito obrigada a você que nos escutou até aqui. Se você curtiu esse conteúdo, espalha para geral, compartilha com quem você acha que vai se interessar em aprofundar esse debate, tanto sobre a maconha, a luta antiproibicionista e as políticas sobre drogas no Brasil. Se você vê relevância nesse trabalho que a gente faz e tem condição de somar, considere apoiar o podcast Maconhômetro. Curtir e compartilhar ajuda, mas também contribuir com a nossa campanha de financiamento coletivo no Apoia-se. O endereço é apoia.se/Cannabis Monitor. Eu fico por aqui, um salve para geral, até o próximo debate.